Fátima, parábolas dos talentos. Acabei de abrir aleatoriamente, para ver o que nossos irmãos têm para nos dizer no dia de hoje. Aí eu pergunto para você, o significado de talento, segundo o Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, para cada um de vocês, o que significa? Luciana. Eu acho que é todo conhecimento que a gente adquire e que tenta passar para os outros também o que a gente adquiriu. Eu acho que seja isso. Fátima. Parábola do talento. Não é a primeira vez que a gente lê sobre isso. Já conversamos várias vezes sobre isso no grupo. O que significa a parábola dos talentos para você? O que significa esses talentos? Um monte de coisas, mas basicamente o quê? O que fizeste dos dons que eu te dei. O que fizeste dos talentos que eu te dei. Eu ouvi bastante isso e de uma certa pessoa aí, que eu não vou dizer quem é, mas está aí, coçando o pescoço. E eu acho que talento é uma coisa natural, assim, que vem com a gente já de outras vidas ou pode ser desenvolvido durante a nossa vida, mas isso já tem uma raizinha lá de tempos, né? Uhum. E o talento, a gente tem que saber usar o talento, né? E quando ele fala do que cada um fez com os talentos, eu acho que aquele que ganhou um talento e enterrou, ele teve medo de usar o talento dele, né? Ele fala de moedas, né? Mas assim, trazendo para o nosso talento. O que a gente faz com os talentos que a gente tem, tudo que a gente sabe fazer? A gente expande ou a gente enterra? A gente usa ou o que a gente faz? E eu entendo por isso, assim, eu faço essa reflexão, né? E isso vem bem a calhar no momento que eu tô passando da minha vida, né? E é isso. Luana. Para mim tem a ver com aquilo que você pode fazer, o que você vai fazer, assim, sabe? Com a vida que você recebeu, assim. Penso mais nessa forma, assim, no geral, no contexto da parábola, assim, sabe? No sentido de que você tem que retribuir, passar para frente e auxiliar ou ajudar outras pessoas a também descobrirem os seus talentos, assim, sabe? Porque enquanto você vai caminhando, vai descobrindo os seus, vai colocando em prática, auxiliando os outros também. Acho que é uma corrente, assim, sabe? Não adianta ficar só para mim. Então, ajudar um pouquinho os outros também nesse sentido. Isso. Bem, nesse momento eu convido vocês a fazer uma reflexão, na medida do possível, do significado de talentos ou habilidades, que a gente pode assim dizer, que cada um tem. Como bem foi dito, você nasce já com uma experiência, você nasce com talentos, com habilidades, tanto sociais quanto cognitivas. Agora, como é que eu faço para colocar isso para fora? Como é que eu faço para exteriorizar esses talentos ou essas habilidades que eu tenho? Como é que eu faço isso? No capítulo de São Mateus ali, ele dá uma ideia de moedas, porque na cultura da época, o significado de ter alguma coisa estava muito relacionado com poder aquisitivo. Mas essa parábola tem tudo a ver com aquilo que você traz, porque não sei se há um tempo atrás nós conversamos sobre o significado entre Deus e o dinheiro. O Deus é o que? A possibilidade da interação com o outro, é a possibilidade de você interagir com o outro, enfatizando o que? Suas habilidades, as suas facilidades, quanto também as suas dificuldades. Botando para fora o que? A sua máscara verdadeira, a sua personalidade verdadeira. Mediante isso, é extremamente difícil hoje em dia você se colocar como uma pessoa verdadeira nesse mundo. Nós procuramos a verdade de uma maneira ou outra, nós sempre buscamos no outro, dizendo assim, fale a verdade, seja verdadeiro. Seja verdadeiro.
Mas se a maioria das pessoas forem verdadeiras consigo e querer falar a verdade, aquilo que eles pensam, é extremamente chocante para nós. É extremamente chocante para nós, porque o que o outro pensa, normalmente, a gente não tem dificuldade de aceitar o pensamento alheio, mediante ou as suas opiniões ou as suas tendências em si. Se nós pararmos para pensar que somos sujeitos em evolução, animais em desenvolvimento, que agora que nós estamos percebendo, entendendo o significado de livre-arbítrio, passamos mais de 1000 anos numa perspectiva que o livre-arbítrio é sempre do outro, não o meu. Elegemos, vamos dizer assim, deuses ou pessoas que tinham a personalidade de Deus para nós, para que ele pudesse escolher a nossa vida. Nesse momento, a partir de 1980, por aí, começou-se a se buscar se trazer mais para o ser humano a questão da escolha. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Se você está fazendo isso, então a responsabilidade é sua. Se levou à tona a questão da responsabilidade, porque até então, antes disso, era muito que moda, ainda perdura comportamentos voltados para a moda, mas essa moda ela já está ficando cada vez mais obsoleta, porque não está tendo novas modas que trocam o seu comportamento, novas formas de ser, novas formas de grupos, para dizer a seguinte coisa: esse é um comportamento melhor, esse é um comportamento vigente. Não, estamos trazendo para a interiorização de quem somos, estamos voltando, buscando quem nós somos para assim criar uma forma de pensar, criar uma forma de se relacionar com o outro. Então, a palavra respeito, hoje, ela está mais o quê? Está mais ativa na sociedade, está mais ativa entre nós. Embora que todo mundo sabe o significado de respeito, todo mundo sabe a ideia de respeito que precisa ter para com o outro, mas essa ideia de respeito vai te dar responsabilidade, e essa responsabilidade entra em choque ainda com tudo aquilo que nós aprendemos no passado. Tudo aquilo que nós aprendemos no passado, aquele passado que tinha de o que? Amordaçar, ou seja, mulher tem que ser assim, homem tem que ser assim, divididos em classes sociais, mas e acima de tudo, de uma maneira mais objetiva, esquecendo a figura ser humano. Nos dias de hoje, estamos voltando, como eu falei ainda há pouco, na sociedade tem várias bandeiras, lute por isso, lute por aquilo, lute por aquilo, lute por aquilo, tem várias bandeiras que precisam para lutar pelo ser humano. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas de uma forma ou outra estamos tentando retornar à nossa essência, sabendo que somos diferentes, e essa diferença precisa ser respeitada, E essa diferença tem o quê? Escolhas e habilidades. Escolha, habilidades, talentos de cada um. Eu não vou perceber só as diferenças só porque o outro tem a opinião. Não, ele tem a opinião dele, mas ele também tem o seu jeito de viver, ele tem as habilidades dele, e sem sombra de dúvida, a minha habilidade talvez não seja parecida com a dele. Eu, particularmente, tenho uma vontade de desenhar, saber desenhar enorme, mas eu não tenho um talento para isso. Para entender um pouco mais de desenho, eu vou ter que fazer um curso, me disciplinar, fazer muitos exercícios para poder começar a entender, desenhar um pouquinho. Mas tem gente que olha para alguma coisa e já desenha, parece que naturalmente, é uma habilidade inata dela, E esse receio de colocar essas habilidades para fora, para não entrar em choque com o outro que está próximo de nós. Normalmente, quem é esse outro? Nossos familiares, aqueles que estão no nosso ciclo social. Porque muitas vezes acabamos nos amordaçando, colocando um estereótipo: olha, eu sou assim, porque eu não posso estar diferente dos meus familiares. Esquecendo que minha família ela é universal. Ela é universal. Eu tenho um planeta inteiro de irmãos. Meus irmãos não estão só dentro da minha casa. Meus irmãos estão fora da minha casa também. Então, o respeito que eu procuro para mim, eu preciso dar para o outro. O respeito de habilidades, o respeito de talento. Então,
nesse ponto, eu questiono para nós que estamos aqui conversando. Como incentivar as habilidades, os talentos do outro? Fátima. Teu som? Foi mal aí, foi mal. Eu baixei porque tem muito barulho ali na rua. Uhum. Não sei, Alex, eu não sei, assim, como estimular, como fazer isso com outra pessoa, assim. Eu acho que primeiro a gente tem que se perceber, né? E depois que a gente se percebe... Perceber que você tem um talento? Não? A gente se percebe, né? Não sei. Eu acho que nem todo mundo se percebe também, né? Luciana? Não sei explicar. Não sabe? Luana? Tu repete a pergunta, que daí quando a Fá falou eu fiquei confusa com a pergunta. Como é que eu faço para incentivar os talentos, as habilidades nas outras pessoas? Tá. Sabe que eu sempre achei que meu talento fosse incentivar as pessoas com seus talentos, né? Uhum. Porque Faz parte, né? porque com os meus mesmo, assim, eu não sei, mas eu sou boa, mas eu não sei como é que eu faço. Observadora de talentos alheios. Eu acho que mais ou menos isso. Agora, o que eu faço, eu não sei, mas eu sei que eu sempre estou assim, incentivando as pessoas a fazerem coisas que elas gostam e que fazem bem, né? E eu não sei como é que eu faço isso. Também não sei se eu faço mesmo de fato, né? Nós aplicando o evangelho. Nós somos cristãos? Somos? Sim. Somos. Então, nosso modelo é quem? JC. Cristo. O que foi que Cristo fez para poder motivar as pessoas a serem pessoas melhores? Ele foi o exemplo. Pediu para que se colocasse no lugar do outro. Então, é exatamente isso. Ser o exemplo acima de tudo. O exemplo. Se você busca seu exemplo, buscando o exemplo maior, vamos dizer assim, sobre Cristo, o que foi que Cristo fez? Ele passou toda a sua vida, o quê? Todo o seu caminho do Evangelho, fazendo o quê? Levando a palavra, levando a mudança, falando através dos seus exemplos, mostrando através do seu exemplo que a vida poderia ser diferente. Se você parar para pensar, ele fez alguma coisa extraordinária? Pergunta. É para responder? Sim. Tá. Se a gente for pensar, foi simples, mas é extraordinário no sentido do que isso pode levar uma pessoa, a mudança de vida, né? Uhum. Então, a gente perceber que a gente tem essa capacidade e que hoje eu estava pensando, porque eu estava estudando o que eu ia fazer e eu estava pensando exatamente nisso. Que às vezes a gente se prende muito numa coisa porque viveu a vida toda assim e acha que tem que viver a vida pela frente ainda dessa mesma forma. Mas não, você pode mudar e isso pode ser bom, né? E pode fazer coisas de maneiras diferentes. Eu acho que quando a gente pensa assim, a gente se sente mais livre. Uma frase de Jesus: vós sois deuses, pode fazer tudo o que eu fiz e também mais o quê? Mais um pouquinho. Então ele deixou essa frase para nós dizendo que tudo que ele fez a gente pode fazer. Pode fazer. Mas como fazer? Agindo, né? Não só pensando, praticando. O evangelho, o que é? É a palavra, é verbo, é ação. É ação. Se você tem dificuldade, está limitado, vamos dizer, limitado pelos seus pensamentos, pelas suas dificuldades de interagir, o que faz? Trabalha. Sou bem claro para vocês hoje. Hoje eu estava com uma dificuldade enorme. O que foi que eu fiz? Eu mandei recado para a Luz, mas eu poderia fazer hoje? Poderia fazer o trabalho hoje? Eu escrevi que era Lu. Ou seja,
tinha um cronograma, eu estava me sentindo de um jeito, o que eu pensei? Se eu estou me sentindo desse jeito, o que eu preciso fazer? Trabalhar? Trabalhar. Porque evangelho é verbo, e é verbo não é não é como é que eu posso dizer assim, um púlpito, não é uma estátua, não é nada disso, ele é simplicidade. Jesus, ao longo do seu evangelho, ele colocou o quê? Ele demonstrou coragem, passou coragem para as pessoas através de suas palavras, de seus gestos, de sua vivência, coragem para as pessoas, dizendo assim, que pode ser feito, pode ser mudado. De uma maneira simples. Ah, mas ele fez milagres. Claro, ele estava conectado. Ele falava, ele fazia aquilo que ele pensava. Literalmente isso. Ele fazia literalmente aquilo que ele pensava. Ele era aquilo. Nós ainda, nossa dificuldade, a gente divide, a gente particiona quem nós somos. O que eu penso é uma coisa, o que eu estou fazendo é uma coisa, o que eu possivelmente poderia fazer é outra. E talvez o que eu gosto não seja nada disso. Nós particionamos. Basicamente, o que foi que ele fez? Ele uniu tudo. Ele era um. Ele foi um e é um até hoje. Ele, em todo o seu evangelho, ele dá o quê? A ideia para nós. Decida-se. Meu reino não é desse mundo, mas ele dá a ideia o quê? Que o reino dele está por vir. Relacionado o que? A vida futura. Então, ele fez sempre o quê? Ele colocou em exemplo simples, quando o governador de Roma pergunta para ele, vós sois reis, ele pega, tu é que dizes? Eu não digo nada disso. Não é ele que disse aqui que era rei. Ele nunca se colocou como rei, ele nunca se colocou como Deus. Ele sempre se colocou como filho. Então, ele sempre se colocou de uma maneira bem simples. A sua simplicidade era o quê? Se podemos falar essa palavra, mas era o grande poder que ele tinha. E as palavras simples que ele colocava mudaram uma sociedade. Então, nós podemos fazer isso? Podemos. Não há necessidade de querer mudar uma sociedade. Mas se a gente mudar o nosso mundinho, que já está na nossa cabeça aqui, o nosso corpo, o nosso jeito de viver, já é uma mudança fenomenal. Muito grande. O mundo, para ser mudado, precisa partir de onde? Daqui, de onde eu estou, de quem eu sou. A mudança se dá de dentro para fora, não de fora para dentro. Durante muito tempo, a psicologia parou para dizer, pensar e exemplificar. Não, nós somos a consequência do externo. Nós somos, até o que nós vivemos é a partir do externo. Agora estamos percebendo que, não faz muito tempo, que é a partir daquilo que você quer, ou seja, o teu interior, que é o método da interiorização. É o que você é. Que você influencia o ambiente. O ambiente pode te influenciar, sim, mas se você perceber quem você é, você vai influenciar o ambiente. Lembra que várias vezes a gente falou, conversou sobre se você chegar no local onde a maioria das pessoas estão depressivas ou ruim, ou seja, no estado da sua psique complicada, em distonia, tu chega lá no meio e dá um sorriso, o que acontece? Todos vão sorrir também. Porque a energia emitida pelo sorriso, ela contagia. Desliga uma luz de uma casa à noite. O que vai acontecer? Vai ficar tudo escuro, vai ficar um breu, vai ficar tudo escuro. Tu vai lá, acende uma vela, aquela luz da vela vai fazer o quê? Vai mudar todo o contexto do ambiente. Fazendo você transitar por ele, fazendo você enxergar o ambiente de uma maneira mais clara. Por que a gente não pode ser uma velhinha bem pequenininha? Por que a gente não pode ser? Por que a gente não pode ser um candeeiro? Aquele que emite uma luz por onde sai. Por que a gente não pode fazer isso por nós mesmos? E também para o outro.
Porque se você quer fazer alguma coisa possível, você tem que exemplificar, você tem que ser o exemplo. Tem que ser o exemplo. Há pouco tempo chegou um irmão em dificuldade. A energia que ele estava, a psicosfera que ele estava carregando, que estava vindo com ele através dos seus pensamentos, contagiou. Esse que vos fala ficou um pouco ruim. Aí, quando percebeu, eu disse para ele: eu agradeço, porque você está aqui. Não sei o intuito que estar aqui, não sei qual é o objetivo, mas vamos descobrir, vamos sentar para conversar. Mas agradeço que, através de você, eu estou conseguindo sentir algo diferente. E se a minha mente ficou com dificuldade, significa que eu já não estava bem comigo mesmo. Porque se eu estivesse bem comigo mesmo, aquela energia, a energia em distonia, não ia me influenciar tanto. Ou seja, quem ia influenciar era eu para com ele. Então, por exemplo, vamos trazer isso para a prática, para o dia a dia. Tu está lá, tu está no trabalho. Aí chega aquela amigo do trabalho, a pessoa que trabalha no mesmo local que você, ele chega reclamando. Mas ele vai continuar reclamando se ele tiver o quê? Reciprocidade. Se ele tiver continuidade naquela energia. Se alguém chegar para ele e dizer o seguinte: mas nesse momento vamos dar um sorriso, vamos saber que tudo passa, as coisas estão dessa forma, para nós aprendermos, mediante essa aprendizagem que está acontecendo, a gente vai fazer um futuro melhor. Você diminui, você quebra praticamente o quê? Aquela psicosfera que está ali. Se você pensar hoje em país, está difícil? Eu pergunto, está difícil? Por quê? Fátima? Porque tá difícil? Por que está difícil? Porque a negatividade tá muito grande, né? Uhum. Luciana, está difícil? Tá difícil, mas eu acho que é consequência dos nossos atos. Isso tudo que está acontecendo é consequência dos nossos próprios atos. Luana, está difícil? Tá uma coisa arada? O que é essa coisa arada? Muita coisa acontecendo. Acho que eu não sei dizer se é difícil, se não é, porque para cada pessoa tá de uma forma, mas a gente sente a confusão no ar, assim, né? A dificuldade e tem sim um pessimismo também que faz parte, né? E muita gente pensando que tá difícil torna tudo mais difícil, né? Ao mesmo tempo que tem muita coisa boa acontecendo, né? Tem muita gente aí querendo fazer coisas boas, aproveitando o momento para ajudar. Tem sim muita coisa boa acontecendo. E principalmente o bom é que quando a gente está vivendo, né, o momento é difícil, mas se a gente for pensar, né, num prazo maior, assim, pensar mais longe, tudo isso vai servir para algo que é para o nosso bem. Talvez eu não esteja mais aqui, né? Talvez também não sei, mas acho que nesse sentido é difícil porque a gente está sentindo no momento agora, mas para o contexto geral vai ser bom, né? Enfim. Uma coisa, aprender é difícil. Mudar de comportamento é difícil. Algo precisa nos motivar. Precisa acontecer algo para que a gente se motive a mudar. Fácil não é, nem um pouco. Quando nós éramos lá criança, que entramos no primeiro ano, uma dificuldade, aí depois foi para o segundo, terceiro, quarto, foi passando, começou a brincar, mas chegou no ensino, no ginásio, como se falava anteriormente, né? No ginásio, O ginásio era fundamental, né?
Aí começou a ficar o quê? Mais complicado, porque começou a exigir demais. Começou a Ah, exigir vai mais, mudando de nível, né? vai O jogo mudando de vai nível. subindo nível. Aí tu, aí tu chegava no primeiro grau, que era chamado, né? Que agora é o ensino médio. Era o Ou segundo grau. era o segundo grau, né? Aí chegava lá no segundo grau, ou no ensino médio agora, a coisa era mais exigente. Gente, mas pô, aí eu precisava o quê? Se era mais exigente, você precisava mais do quê? Um tempo a mais para poder estudar. Para poder estudar. Então, basicamente assim, para você E aprender é um agora? pouco mais difícil, você precisa de momento de se disciplinar para poder mudar. E como a gente vai fazer isso? Não, quando tu falou, né, da gente ter a condição de mudar o ambiente, né, e com a mudança da nossa postura diante de um ambiente complicado, mas eu fico pensando que nem sempre eu consigo fazer, por exemplo. Nem sempre eu tenho interesse, parece, também. Porque tem lugares que eu sei que a pessoa não quer ouvir o outro lado, sabe? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas principalmente no trabalho. Quando eu Você, percebo que não vai adiantar muito, muitas vezes eu levanto e saio, porque parece que às vezes a conversa iria render mais se você entrasse na desgraça ali da coisa e fomentasse esse assunto. Agora, ou quando tu faz o contrário, tipo, a pessoa não quer ouvir. É igual alguém tá reclamando e tu fala assim, mas se tu fizer isso, será que não vai te ajudar? A pessoa uma, começa a negar, sabe? uma diferença é falar e a outra uma falar e orientar se a pessoa não quiser, mas mesmo assim você está vibrando. A Ah, vibração. então. É a vibração. E a gente fala Uhum. bem essa questão da vibração. Mas qual foi a pergunta que a gente estava fazendo mesmo? Nós queremos mudar? Nós queremos Pergunta pra aprender? fé, pra fé. Nós queremos aprender, Fátima? Queremos. Até queremos. Dentro das nossas condições. Dentro das nossas condições. Normalmente é por aí. Eu quero aprender, eu quero fazer alguma coisa diferente, mas dentro das nossas condições, das minhas condições. Aí, nesse momento, é um exemplo bem claro em relação a isso. A gente pode dizer que está difícil, mas a gente não quer aprender. Aprender não é fácil. Você precisa dedicar um pouco mais de você, acima de tudo, para você mesmo. Porque não tem como mais você viver nessa rotina quase louca que estava se vivendo até o presente momento. Esse momento que nós estamos é o quê? De reflexão. Reflexão. Então, esse momento, essa aprendizagem não é fácil, porque vai fazer nos sair do quê? Na nossa zona de conforto. Então, seu exemplo nesse momento, vamos puxar uma palavra de uma frase de Valdo. Tenham paciência. Paciência. Paciência que a gente sempre fala para o outro, só que ter paciência com meus atos é uma coisa muito diferente. Eu posso pedir isso para os outros, porque o outro tem que me dar, mas eu retribuir isso para ele é um pouco complicado, porque não estamos acostumados a doar alguma coisa. Estamos acostumados ao quê? A querer alguma coisa. Então, você ser o exemplo num momento como esse, entendeu? É fundamental. Não que os outros momentos não sejam importantes, claro que são, ao longo da vida, mas nesse momento presente, eu falo do presente, precisa ser o exemplo. O exemplo especificamente do quê? Daquilo que você fala. Se você é cristão, seja cristão. Fazer milagre, não vai. Mas talvez o seu exemplo inspire outra pessoa. Então, você ter exemplos na vida é extremamente importante. De você saber que assim, aquele lá está conseguindo, aquele lá está vencendo. Ela está vencendo. Como é que ele está vencendo? Sendo simples. Então, essa simplicidade muda qualquer coisa. À nossa volta e para o outro também. Talvez nosso talento não seja ser simples, primeiramente. Essa busca por talentos, habilidades, não seja primeiro a simplicidade. Fala, Lu. Não, é porque quando tu falou, né, da questão de ser o exemplo, a gente também tem que cuidar muito com o que a gente observa no outro, assim, porque muitas vezes aquilo que tu tá te espelhando não é exatamente aquilo que é bom.
quando tu diz que lá tá vencendo, normalmente a vitória não é visível nesse sentido. Porque eu entendi o que tu quer falar, mas... O meu complemento foi o quê? Da simplicidade. Como é que ele está vencendo? Sendo simples. Simplicidade acima de tudo. Assim. Sim, mas tu entende que às vezes pode... Sim. Não é para copiar comportamento. Era o quê? É para ver o quê? O caminho. O caminho. Esse caminho é feito de quê? De simplicidade, amor ao próximo, baseado no Evangelho. Seja. Sim, e muitas vezes é um caminho, e é um caminho muito difícil, sabe? E quem consegue passar por ele... Eu estava lendo um trecho do Evangelho que falava sobre as aflições e sobre o sofrimento, e lá fala, né, que quando, né, como é que é aquela frase? Bem-aventurados os aflitos, né? Sim. Que eles não estão falando de qualquer sofrimento, mas aquela pessoa que consegue superar as provações do sofrimento, né? Então, muitas vezes a pessoa está superando e isso não é visível, e as dificuldades que ela passou também não. Então, às vezes, quando a gente olha para uma vida de uma pessoa e tu deseja, a gente acaba misturando isso, né? E aquela pessoa deve ser feliz porque ela tá com um certo status e não sei o quê, e tu não tá vendo as outras dificuldades, né? Então, a mistura normalmente tem sobre o quê? Você vê a questão moral da questão material. Normalmente a gente se percebe, quer perceber o outro através do material, esquecendo o ser humano. A gente busca aquilo que a gente está vendo, né? Assim, fisicamente, né? Não aquilo que você está sentindo. Aí voltamos para aquela máxima: você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou você busca o evangelho, ou você busca o dinheiro, no significado de Mamon. Você você é cristão, então vai pegar o quê? O caminho de Jesus. E Jesus disse a seguinte coisa: bem-aventurados os aflitos, os mansos de espírito, os mansos, entre a sua mansuetude, não querer brigar, entender que o outro tem as suas dificuldades, mas ainda estamos naquele momento que estamos sempre prontos para o quê? Para uma briguinha. A briguinha, se não é briga com o outro, é briga com nós mesmos. Aí bota o outro dentro da nossa cabeça e cria ali um ringue, e começa a brigar com o outro não está sabendo de nada dessa briga, mas tu está brigando contigo mesmo. Mas o que se procura? Simplicidade. Simplicidade nos seus atos. Quando se conversa, quando se fala sobre alguma coisa, principalmente quando se fala de Jesus, hoje a gente vê muito sobre isso. Vou falar sobre Jesus, mas eu cito quem? Médicos que ninguém conhece, eu cito psiquiatras que ninguém conhece, eu cito físicos que ninguém conhece, eu faço várias citações, acabo muitas vezes sendo um papagaio, porque alguém falou alguma coisa e eu estou repetindo, mas eu não consigo chegar próximo da pessoa, buscando o quê? Falar na mesma linguagem, no mesmo tom. Jesus, quando falou, ele falou para todo mundo. Ele falou para todo mundo. E nós que muitas vezes queremos falar para uma classe específica, esquecendo dos outros. Então, ser simples em suas palavras. Tem dificuldade de ser simples? Pede ajuda que os irmãos espirituais vão chegar próximo de você para te ajudar nesse momento. Não consegue falar alguma coisa, está com dificuldade, vibre, reze, vibre através da oração. Faça uma oração, peça ajuda, que você nunca ficará sozinho. Então, perceber isso é perceber o que é o Evangelho do Cristo. Ele conseguiu fazer aquilo tudo porque ele estava conectado. Sabe aquela conexão? Aquela conexão que tanta gente fala, aquela conexão tem a ver com isso? De você perceber que a simplicidade para o mundo é o objetivo do Evangelho. É a caridade tanto material quanto a caridade moral. Lembra? A gente conversa muito sobre isso, a caridade moral. A caridade moral tem a ver com o quê? Eu entender que o outro é diferente de mim, nas suas escolhas, no seu jeito de pensar e nas suas habilidades. Se você pensar, mas que ela está querendo brigar, talvez a habilidade dele seja, nesse momento, o quê? Para ele, seja o quê? As dificuldades, as brigas ou algo desse tipo. Mas mesmo assim, não está na sua mesma faixa de vibração, está na mesma faixa de pensamento seu, mas você precisa fazer o quê? Respeitar que ele está naquele momento. Então, esse respeito, essa responsabilidade
Nesse momento, o que eu estou falando? Para que a gente busque, que nós possamos buscar essa nossa responsabilidade nesse contexto. Contexto de vida social, contexto do Evangelho. Jesus falou, eu falo para aqueles que têm ouvidos e querem ouvir, aqueles que têm olhos e querem ver. Então, basicamente é o seguinte, você quer, existe a possibilidade. Tem um exemplo para isso? Tem, bem próximo. Mas não dá para querer também pegar a pessoa e tentar converter, né? Jamais. Converter alguém. Não, ó, você é bom nisso. Há pouco tempo a gente estava conversando com uma pessoa, ó, nós percebemos que você tem uma habilidade e tal, mas não adianta nós sabermos disso, não adianta eu saber disso. Quem tem que saber disso é você. Você precisa saber que você é capaz de fazer alguma coisa. Você precisa saber que você é capaz de mudar, ter bons pensamentos. Bons pensamentos através do quê? Através do seu exercício cotidiano. Vai se mudar de uma hora para outra? Não, vai encontrar o significado do Evangelho de uma hora para outra? Não, você vai passar pelas vicissitudes humanas. Lembra a frase que a gente falou há pouco tempo? Quer chegar até Jesus sem passar pelo ser humano? Tu vai ter que passar. Ou às vezes tu vai vivenciar certas vicissitudes, ou certos vícios, ou muitas vezes você vai ver esses vícios no outro e vai entender que esse vício não é para você, você vai mudar, não quero isso para minha vida. Quer chegar a Jesus sem passar pelo ser humano? Como é que a gente vai chegar à verdade sem saber dos nossos erros? Das nossas dificuldades morais, da nossa distonia, muitas vezes psicológica, nossos problemas psicológicos de poder analisar coisas específicas simples e entender uma coisa chamada interação. O que eu dou para o outro, necessariamente não é aquilo que eu vou receber. Eu posso receber alguma coisa que me desagrade? Posso, mas eu tenho que entender que o outro, não está muitas vezes na mesma faixa do que eu. Não está no mesmo conhecimento que eu, não vive algo parecido que eu. A gente pode até falar aqui em questão de ser cristão. Nós, enquanto espíritas, falamos o quê? Que não há salvação fora da caridade. Caridade material e caridade moral. É caridade. Caridade. É exercício do Evangelho, é exercício da palavra, nas suas duas acepções, tanto moral quanto material. Tanto moral quanto material. E esse exercício, ela é empregada literalmente pelos cristãos? É? Fátima? Tá Esse que eu digo o telefone, o microfone. O que era a pergunta? Voltando. Vamos dar um exemplo sobre ser cristão. Nós, enquanto espíritos, falamos que não há salvação fora da caridade. A caridade é o que vai fazer você mudar, a caridade moral quanto a material. 5, e você pode fazer tanto dar um abraço no outro, ou às vezes dar 1 quilo de arroz. Essa é a caridade de você fazer alguma coisa sem querer nada em troca. De você fazer o bem, usando bem aquela máxima, fazer o bem sem olhar a quem. E isso nós empregamos enquanto espíritas cristãos, que nosso entendimento tem a ver literalmente com o que Cristo falou. Mas só que essa visão de ser cristão, de fazer o bem, tanto moral quanto material, é algo compartilhado por todos que se autodenominam cristãos. Não, nem 1%. Não questão de porcentagem, mas sim, ou seja, não é algo, não é. Mas não é? Então não. Há uma distonia, há uma mudança, há uma forma de ver, formas de ver Cristo que são, pode dizer assim, aspectos de segmentos. Só que aqui entre nós a gente fala que vivenciar, ser cristão é exatamente isso. Então, nem sempre o que eu dou para alguém, necessariamente é o que eu vou receber na mesma moeda. Então, eu preciso entender que existe diferença de caminho, de escolhas, de pensamento, de conhecimento,
de conhecimento. E como é que eu faço para motivar o desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento dos talentos, desenvolvimento das habilidades? É o quê? Sendo exemplo daquilo que eu digo que sou, especificamente. Então, é simples? É sempre? É. Se eu não conheço sobre ser cristão, eu vou estudar sobre isso. Dentro da linha que eu me predispus. Se eu sou espírita, eu vou estudar sobre espiritismo. Eu vou entender o que é o espiritismo. Que o espiritismo, no nosso conhecimento, na nossa percepção, ele fala o quê? Literalmente sobre o que Cristo quis dizer. E não estou num fato de acreditar. Eu não acredito nisso. Eu particularmente, eu sei que é dessa forma. Só que esse conhecimento, essa forma de eu dizer, por exemplo, eu sei, não é a mesma coisa que o outro vai dizer. Eu acredito que era assim. Particularmente, ler o Evangelho, perceber o Evangelho, entender o Evangelho, percebo eu que eu preciso entender um pouco de como se vivia a sociedade na época. Então, sociedade na época, como eles se viviam, como era mais ou menos, vamos dizer assim, pouquinha coisa de como era aquela sociedade na época, para me ter um entendimento de como eles viviam e o que certas palavras que foram ditas significavam. Mas nem sempre essa forma de ver o cristianismo, o cristianismo é a mesma. Então, eu dar alguma coisa para o outro, necessariamente eu não vou receber a mesma coisa. Então, respeitar essas diferenças, respeitar as habilidades de cada um, os talentos de cada um, é o objetivo de todo cristão, ou seja, é o caminho para todo cristão. O que eu estou falando aqui é algo simples? Algo simples de se fazer ou não é? Luciana? É simples? É. É simples de fazer? É. E por que a gente não faz? Não sei. Luana, é simples o que eu estou falando aqui? Eu acho que a gente tem dificuldade porque demanda mudança de atitude, demanda conhecimento sobre si mesmo, porque não tem como tu ser o exemplo se tu não souber exemplo do que tu quer ser, se tu não te conhecer. E essa questão de você se conhecer dá trabalho. O ponto principal que eu coloquei foi o quê? Se eu digo que eu sou cristão, eu não preciso ser igual a Cristo. Eu não preciso ser ele, mas eu preciso ser o quê? Eu preciso que alguém que está seguindo. Lembra daquela frase? Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas sim uma verdade a ser seguida. Ainda hoje, a gente acaba fazendo o quê? Adorando uma personalidade, esquecendo da verdade que ele falou. Ou seja, criando uma distonia entre a pessoa e a palavra. E ele não fazia isso, ele era o quê? Era uma coisa só. Nós é que queremos ser várias pessoas. Ter várias máscaras. Ela era uma pessoa só. Sua personalidade era única. Por isso que ele tinha força no que ele falava no ano passado e ainda tem até hoje. Porque essa forma de ser único, ele traz o quê? Segurança para aquele que está ouvindo. Então, eu posso ser o exemplo começando. Hoje eu sei que o Evangelho é a palavra, é o verbo. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso sair de casa, do meu aconchego, de vez em quando, para pensar no outro. É basicamente uma outra possibilidade. Como é que a gente quer chegar até Jesus sem passar pelo outro? Sem fazer caridade para o outro. Lembra daquela parábola em relação a que quando vestisse ao outro, quando desse comida para o outro, desse comida para mim também. Aí ele diz assim, mas como eu não te vi? Aliás, no começo ele diz que desse comida para mim, mas como? Mas quando desse para o outro, eu estava dando para mim também. Então, tu não consegue chegar a Jesus, ou seja, o que ele vivenciou, quem ele era ele, se tu não passar pelo outro,
pela pessoa que está com problema, de tu fazer alguma coisa pelo outro. Não precisa você comprar uma casa, não precisa você comprar um rancho, como se falava antigamente, não sei, uma compra grande para a pessoa todo mês. Não é isso que está sendo falado. Não é o material, literalmente. Material, literalmente. É você fazer, se predispor a fazer com aquilo que você tem. Com aquilo que você tem. Hoje você tem um grão de arroz, que seja um grão de arroz. Se amanhã você tiver meio quilo de arroz, melhor. Então você começar a ter simplicidade. Você fazer com aquilo que você tem. Ser o exemplo com o que você tem. É as armas que você tem. É as habilidades que você tem. São os talentos que você tem. Mediante esse caminho é que eu particularmente entendo, o significado da parábola dos talentos. Como é que você vai transformar um talento em 2 se você não exercitá-lo? Como é que você vai transformar uma coisa se você não colocar em prática? Se eu conheço um pouquinho do Evangelho, eu tenho que botar em prática aquilo que eu conheço do Evangelho. E tem que ter a humildade, e quando alguém fala alguma coisa, não, isso eu não sei. Eu vou procurar saber, eu vou estudar. Eu vou estudar. Vários exemplos no mundo nos colocaram o quê? Precisamos estudar mais. Precisamos saber mais. Várias personalidades cristãs colocaram, precisamos entender mais. Dizendo para si e para os outros que não sabia de tudo. Embora os outros diziam, não, você sabe muito. Você sabe muito. Não. Há muito tempo atrás, ouvimos um médium espírita falando que era um sapo com uma vela na cabeça. Um sapo com uma vela na cabeça. Que as pessoas diziam para ela, eu gostaria de ser igual a você, mas o que eu tenho de mais? Não tem nada. Não tem nada. Se você fosse há tempo atrás, perguntar lá nos primórdios, perguntar para ele, eu quero ser igual a você, ele também poderia dizer, não tenho nada. Tanto é que ele se equiparou a nós, dizendo que vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ele não se colocou acima de nós. Ele demonstrou o quê? Igualdade, semelhança. E olha que nós somos semelhantes. E como somos semelhantes? Posso motivar o outro em seus talentos? Sim. Posso me perguntar como é que eu gostaria de ser motivado? Posso fazer a maioria das perguntas que a gente faz em relação ao outro, a gente pode fazer para nós mesmos. Como é que eu gostaria? Basicamente isso. Reflexões, Fátima? A motivação tem que vir de dentro de nós, né? Você tem motivação? Um empurrãozinho externo ajuda. Sim, é esse momento que nós estamos vivendo, um empurrãozinho externo. Literalmente isso. Só que normalmente o empurrãozinho externo não é do jeito que a gente gosta. Não é do jeito que a gente quer. Não é um empurrãozinho, é um trupicão. Se é um trupicão, porque a gente precisa disso. Aí vamos lá para aquilo que a Luciana falou no começo. É uma consequência das nossas escolhas. É uma consequência dos nossos atos. Exatamente. Aí, às vezes, nos deparamos com uma enfermidade. Eu estou com dor, por quê? É bem por aí. Tá. Como é que você pode se colocar como mudança se você não quer mudar? Como é que você pode pedir? Vamos falar para quem está dentro da nossa casa, marido, esposa, filhos. Você precisa mudar. Mas como se eu não mudo? Se eu continuo... a gente está em constante evolução, a gente sempre quer evoluir, né? Só que tem umas coisas assim que é meio síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ficar assim, eu gosto de ser assim, eu não quero mudar. Podemos determinar isso como apego. Mas aí vem a vida e, né? Apego? A vida é uma caixinha de surpresa. Não.
E te mostra que não é bem assim, que tu, né? Que tu podes progredir e abrir mão de algumas coisas e ter novas experiências, mas a gente é teimoso, né? Rebelde. Rebelde. Exato. Rebelde A sem palavra causa. rebelde exato, ela descreve muito bem. A rebeldia. Somos cristãos? Somos, claro. Mas só que eu sou cristão do meu jeito. Do meu jeito. E eu tenho o meu Jesus, o meu Deus, é tudo meu. E eu mato em nome de Jesus. Posso fazer qualquer coisa. Isso já foi feito ao longo dos tempos. Idade Média, cruzadas, era tudo em nome de Deus. Sim. Em nome de Deus. Então, basicamente, sou cristão, sou. Como? Eu que sei. Então, essa distorção não gera um exemplo. Ela não gera um exemplo. Essa distorção precisa o quê? De exemplos para perceber que existe uma distorção no conceito, existe uma distorção do que se tem em volta. Refletir, todo mundo quer refletir. Queremos refletir, sim, mas sempre do meu jeito. Quero ter amigos, sim, mas amigos que falam aquilo que eu quero. Eu acho que a gente está sempre querendo se relacionar com a gente mesmo, né? A gente quer estar sempre colocando a nossa maneira, assim. Com a gente mesmo, que eu digo né, o eco, né? De ouvir aquilo que você quer só, nesse sentido. Tu quer projetar o que tu é o quê? Nas pessoas. Que tu quer, muitas vezes, você quer um boneco na tua frente para que aquela pessoa diga que... Para reafirmar, né? Reafirmar aquilo que você busca. Mas não é assim, né? Nem um pouco. E aí talvez seja a questão da dificuldade que a gente tem, assim, com essa coisa de ser o exemplo, assim, sabe? De ser simples. Tudo que a gente meio que cresce aprendendo é não ser simples, né? Assim, é buscar outras coisas. Então, aí tem uma fase que tu descobre que não, que tem que voltar lá pra simplicidade, né? E aí dá um trabalhinho no começo. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado.
e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.